programa RS Play Business no ar. Eu sou Melissa Oliveira e vou apresentar para você o programa que conecta negócios, empresários, fortalece a sua marca e traz oportunidades. E logo já venho convidando todos vocês a baixarem o aplicativo da RS Play na sua Smart TV. No programa de hoje eu vou conversar com o empresário Rafael Goelzer. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Melissa. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom te receber aqui, fica à vontade. vontade. Prazer é todo meu, muito obrigado. Um prazer estar aqui no Play Business contigo, um orgulho, obrigado pelo convite. Para nós, uma felicidade para nossa família estar aqui, já que é uma empresa familiar. Que coisa boa. Sabe que há muito tempo, né, eu venho namorando a Estância das Oliveiras, venho seguindo. Sei que tem um espaço lá no Cais Embarcadeiro, exato, né, de exatamente. vocês. Mas a Estância das Oliveiras, ela é em Viamão, né? Isso mesmo, surgiu em Viamão, né? Foi fundada pelo meu pai, o Lucídio Goelzer, de uma questão bem peculiar, assim. Ele trabalhou muito tempo em comércio exterior, viajava o mundo, experimentava azeites maravilhosos lá fora, voltava para o Brasil e era uma decepção atrás da outra, porque nós não tínhamos ainda azeites brasileiros no Brasil. E aqueles azeites, muitas vezes da mesma marca que ele experimentava lá fora, tinha outro padrão de qualidade quando chegava no Brasil. E ele, como um bom empreendedor, ele resolveu, há 25 anos atrás, ao invés de continuar reclamando, ele falou, vou parar de reclamar e vou produzir o meu próprio azeite para nossa família. Melissa, a ideia inicial não era criar uma marca, não era se tornar internacionalmente conhecido, mas sim produzir para nós consumirmos como família. Começamos nessa trajetória de produção familiar em 2019, a gente quis compartilhar com mais pessoas e a gente lançou a marca da Estância das Oliveiras no mercado em 2019. Então só faz 6 para 7 anos, mais ou menos, bem recente. Mas a trajetória já é consolidada. Extremamente, né? A gente começou em 2019, então, com o primeiro azeite que a gente lançou no mercado. O meu irmão mais novo, o André, ele se formou em mestre lagareiro. O que é isso? Não tem nada a ver com mestre Jedi, tá? O mestre lagareiro é a mesma coisa do que o mestre cervejeiro é para cervejas, ou que o enólogo é para os vinhos. O lagar é o local onde se faz o azeite. Assim como a vinícola produz o vinho, o lagar produz azeite. Então o mestre lagareiro é aquele alquimista responsável pela produção do azeite de oliva de alta qualidade. Meu irmão mais novo, André, ele se formou em mestre lagareiro na Itália, avaliador internacional de azeites, e começamos essa trajetória de produção. Em 2019, a gente tinha certeza que a gente estava produzindo um azeite de alta qualidade. Mas claro que a nossa avaliação não era isenta, né? Porque a gente está envolvido emocionalmente com o negócio. Então a gente quis contratar, Melissa, os grandes avaliadores internacionais de azeites, aqueles experts, para que a gente pudesse mandar esses azeites para eles, eles pudessem degustar e nos darem um feedback. Ah, tu tem que melhorar nisso, ou tá muito bom o padrão, ou qual é o gráfico, radar de notas de sabor, sensoriais que aquele azeite conseguiu atingir. Era quase que uma consultoria à distância. Só que quando a gente recebeu o orçamento, Melissa, olha, o valor em euro de consultoria internacional era impeditivo para a gente conseguir fechar essa parceria, né? Mas a gente não vai desistir, então a gente pensou, como é que eu posso ter essa mesma avaliação sem pagar nada? Participando dos concursos internacionais de azeites, onde esses grandes mestres são os avaliadores, que são as grandes competições mundiais de azeites. Então, nesse primeiro ano, em 2019, a gente já enviou nosso azeite para 2 competições internacionais. O nosso objetivo não era almejar medalhas, imagina, a gente estava na nossa primeira produção, e sim receber o feedback, porque nesses prêmios, que são prêmios consolidados, são prêmios extremamente corretos e renomados, mesmo que tu não ganhe uma medalha, eles te mandam um feedback do teu azeite. O nosso objetivo era ter aquele feedback. Sim. Só que quando a gente mandou esses azeites, a gente voltou com 2 medalhas de ouro dessas primeiras competições já. Então foi algo incrível, a gente viu, olha, estamos fazendo algo muito diferenciado realmente, né, em termos de qualidade, e a gente começou a submeter sempre a cada nova safra os concursos mundiais. Existe um negócio que é o EVO World Ranking, que é o ranking mundial dos azeites. O que esse ranking faz? EVO é de Extra Virgin Olive Oil, que seria o azeite de oliva extra virgem. Esse ranking ele faz 2 coisas. Ele homologa os prêmios, então como é que o Rafael sabe que aquele prêmio é um prêmio correto? É homologado pelo ranking, então o ranking homologa. E ele avalia o desempenho de todas as marcas de azeites do mundo nos campeonatos mundiais homologados. Então a gente sabe em qual campeonato que a gente pode participar. Então a gente começou a participar desses campeonatos não com o objetivo de acumular medalhas. Se eu quisesse acumular medalhas, eu faria o que grande parte das marcas fazem. Ele pega e escolhe o seu melhor azeite
e só manda o melhor azeite para o prêmio. Porque ele não quer perder, não quer se expor. A gente não. Se eu produzir, por exemplo, 7 azeites no ano passado, em 2025, a gente produziu 7 diferentes azeites. Esses 7 azeites é que a gente envia para as competições. Por quê? Porque eu quero saber em qual que eu estou acertando, qual que eu estou errando, qual que eu posso corrigir. Mas a grande questão é que, normalmente, a maior parte das vezes, todos os azeites que a gente produz em cada ano têm conquistado grandes conquistas lá fora. Então, temos trazido grandes troféus para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil, e colocando o nome do Brasil internacionalmente numa atividade que não era tradicional do nosso país, né? Que é a olivicultura. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que Isso. vinhos, né? Muito. Calçados, ok. Agora, azeite realmente... É uma coisa extremamente nova, né? E o Rio Grande do Sul hoje, Melissa, ele já representa 80% da produção nacional, quase. O estado do Rio Grande do Sul é o que mais produz nacionalmente a azeitona e o azeite de oliva, né? E é bem bom, né? É muito bom, é muito bom. É muito bom. E a cultura do azeite, ela é uma cultura que vem... Né? Eu lembro que meu avô, ele não almoçava sem a latinha, na época era lata, né? A lata de azeite ali para Exato, comer. Né? A gente tem o hábito de comer azeites já há muitos anos. Se a gente pegar esses países que os concursos mundiais acontecem, tu pegar Grécia, Turquia, toda a parte do Mediterrâneo, eles são países que têm tradição milenar de produção de azeite. E a tradição milenar daqueles países se transfere para empresas que têm tradições seculares. Tem empresas que a gente compete nos campeonatos internacionais, elas têm 100, 200, 300 anos de experiência, imagina. São mega experts, né? Enquanto nós, Estantes Oliveiras, a gente começou há 6 para 7 anos. Então é incrível, realmente, a gente ter um resultado tão relevante. Para te teres uma ideia, esse ranking mundial de azeites, eu falei que ele avalia os prêmios e avalia as marcas. Como é que está a Estância das Oliveiras no ranking? Vamos lá. 2022, Melissa, foi a primeira vez que a gente entrou para o ranking mundial. A gente estava em 56ª marca de azeites mais premiada do mundo, que já foi uma conquista, galera. Não Estar lá já é uma conquista. Pô, é gigante. Eles só fazem as 100 marcas mais premiadas. Então a gente estava em 56º. 2023, a gente saltou, Melissa, do 56ª posição para a primeira marca do brasileira na história a atingir os top 10 do mundo. A gente subiu para a 9ª posição em 2023. 2024, a gente subiu para a 5ª posição de marca mais premiada. E o ano passado, esses 7 azeites que a gente produziu ano passado conquistaram mais de 120 medalhas e reconhecimentos internacionais em um único ano. Uma única safra, e a gente ficou como os top 3, a terceira a marca de azeites mais premiada de todo o mundo. Então isso é incrível, realmente, a gente está levando o nome do Rio Grande do Sul e do Brasil tão distante assim, para países tradicionais, e eu estou falando de países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Turquia e tantos outros campeonatos, né? Para o pessoal entender como é que funciona esse ranking, né? Esse ranking, imagine que os campeonatos em cada um dos países é como se fossem o ATP do tênis. Tu tem diferentes disputas em cada um dos países, ou os GPs de Fórmula 1. Tu tem corridas em diferentes países. Tu tem o campeão de cada uma das corridas em cada um daqueles países, e no final do ano tu tem o ranking, que é o acúmulo, é o acumulado de todas essas disputas. Então esse ranking mundial, ele é exatamente o resultado da soma de todos os campeonatos mundiais homologados, e a gente tem uma marca lá como a terceira mais premiada do mundo. É muito legal, levando o nome do Brasil para uma atividade que começou no Brasil não fazem 30 anos, que a primeira marca de azeites brasileira produziu comercialmente. A nossa fazem 6 para 7. Mas a atividade de olivicultura... 6 para 7 comercialmente. Comercialmente. Já de 25 anos atrás a gente começou o projeto para produção familiar, e era o objetivo nosso realmente, meu pai diz até hoje, produzir um azeite honesto para nossa família, com saúde para dentro da garrafa, né? O azeite de oliva é um produto muito adulterado no mundo. Para te teres uma ideia, ele Eu vou te falar, sem querer te cortar, que eu não uso azeite em restaurante. Olha só. Eu não uso porque eu não sei o que eu tô usando, um dos pontos que a gente tem como comercialização da Estância das Oliveiras, como posicionamento de marca, a gente não vende para restaurantes. Os nossos azeites de oliva, a gente vende só para consumidor final, né? Até porque a gente tem uma demanda muito grande, a gente não conseguiria atender a demanda também de restaurantes. Mas tem essa questão do risco da adulteração, né? De utilizar aquela embalagem, a garrafa, e colocar outra coisa ali dentro. Então isso acaba não trazendo segurança para aquele cliente, né? E muitas vezes ele vai olhar na garrafa, ele não vai pensar que o local trocou azeite. Ele vai simplesmente olhar a garrafa,
pô, Estância das Oliveiras, que legal. Vai provar o azeite e vai falar, pô, mas isso aqui é muito ruim. Não, aquilo que está dentro da garrafa não é a mesma coisa que eu produzi, né? Mas o cliente não vai saber disso. Então a gente se blinda, a gente também preserva a marca com o posicionamento de venda, né? Então tem alguns posicionamentos, estratégias que a gente tem comerciais, que, por exemplo, a gente não comercializa em supermercados, redes de supermercados. Então, tu nunca vai me ver numa rede de supermercado. Por quê? Porque o meu foco são empórios. Porque eu não quero estar do lado de produtos que não têm a mesma qualidade e padrão. Quando a gente vai, por exemplo, num supermercado, aqueles vinhos super finos e caros, eles não estão na mesma prateleira do que os vinhos, por exemplo, de garrafa de plástico. Tem mercado para os dois, mas eles não estão na mesma prateleira porque o perfil de público e o perfil de produto é completamente diferente. Mas no caso do azeite, eles estão. Mesmo tendo eles padrões de qualidade abismais entre um e outro, né? Em termos de qualidade de azeite de oliva e do produto final que a pessoa leva à mesa dele. Fala um pouquinho pra gente, Rafael, dos benefícios. Perfeito, né? Vamos falar então de duas coisinhas que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir. Primeira coisa, o que é padrão de qualidade de azeite? Como assim? O Rafael falou que um é tem mais qualidade, o outro não é, que os europeus que chegam aqui muitas vezes não têm uma qualidade tão adequada. Vamos lá. O azeite de oliva, quanto mais jovem e fresco, melhor ele é. Ele é o inverso de alguns vinhos. Enquanto alguns vinhos, quanto mais guardados, resguardados, melhores eles ficam, o azeite de oliva, quanto mais jovem e fresco, melhor ele é. Esse é o padrão principal. Por que a gente não tinha lá atrás, quando meu pai experimentava os azeites de qualidade no Brasil? Porque nós não tínhamos produção nacional, basicamente. E os azeites que chegavam no Brasil eram azeites de guarda, azeites que já estavam há muito tempo produzidos, não poderiam mais ser comercializados na Europa e vinham para o Brasil. Mas como eles vinham para o Brasil se não podiam ser comercializados na Europa? É que a validade do azeite, pessoal, olha só o que nós temos no nosso país. A validade do azeite na Europa é 2 anos da data de produção. Qualquer produto que a gente vai consumir, sempre a data de validade está vinculada à data de produção daquele produto. O azeite de oliva no Brasil não. Se na Europa a validade é 2 anos da data de produção, no Brasil eles mudaram uma única palavra, que faz toda a diferença. Eles colocaram como 2 anos da data de envase. A data de envase é a data que aquele azeite foi fracionado. Então quer dizer que eu posso ter um tanque de azeite com 10 anos. E se eu envaso hoje, esse azeite tem mais 2 anos de validade. O que isso fez? Fez com que produtores europeus que estavam com azeites velhos na Europa tivesse uma opção de um grande mercado. Ou seja, eu estou com azeite velho na Europa, eu tenho 3 opções. Ou eu descarto esse azeite, ou eu vendo como azeite lampante, que é azeite que é utilizado para queima, para aquecimento ou lubrificação de equipamento, ou eu mando para o Brasil, com validade de 2 anos a partir da data de envase. Só que o pior de tudo isso é que eles ainda colocam no rótulo que eles são extra virgem. O extra virgem é a nata da nata da nata dos azeites de oliva, é a raridade dos azeites. Não é só aquela primeira prensa a frio que a gente ouvia falar antigamente, hoje é extração a frio porque não tem mais prensa, hoje é centrífuga, é um sistema mais moderno que preserva mais o azeite, mas todo o processo dele é a frio. Ok, é a primeira produção a frio, mas não é só isso, ele tem que ter 0 defeitos sensoriais. Se ele tem defeito sensorial, ele cai de categoria de azeite extra virgem para azeite virgem. Rafael, mas qual é o defeito sensorial? Tô na minha casa, pega lá a tua garrafa de azeite, pega lá, coloca num copinho. Tu tem que encontrar 3 características para ele ser extra virgem. 1, picância. 2, amargor. E 3, frutado. Obrigatoriamente, sensorialmente, no olfato e na boca, gustativo e olfativo, tu tem que sentir essas 3 características. Então, o frutado tu vai sentir quando tu cheirar o azeite, ele tem que ter cheiro de fruta, de verde, de natureza. Quando tu provar ele, tu tem que ter uma sensação de picância e amargor desse azeite. Mesmo, ele não tem nada, tá? Ele não tem pimenta, ele não tem nenhum aditivo dentro dele, é só azeite de oliva. Daí a gente vai pensar, meu Deus, eu acho que eu nunca experimentei um azeite que tivesse essas 3 características. Por quê? Porque ele é um azeite que não é extra virgem. Ele é um azeite que só diz no rótulo que é, mas não é dentro dele. E o que traz de benefício o azeite de oliva? O azeite de oliva, quando o consumidor busca um azeite de oliva, ele quer basicamente 2 coisas. Ele quer o ganho gastronômico. Esse ganho gastronômico ele vem das notas de sabor daquele azeite. Não quer dizer que eu coloquei alguma coisa ali dentro. As notas de sabor são sensoriais. Tu lembra
tomate verde, lembra amêndoa, lembra baunilha, lembra kiwi, lembra goiaba, lembra banana, lembra diferentes sabores e características de olfato, tá? Então, essas notas de sabor, elas vão te trazer agregação na tua gastronomia. Ou seja, eu vou botar num prato, o que ele vai me agregar nesse prato em termos de sabor? Vem das notas de sabor. Azeites maravilhosos atingem até 7 notas de sabor. Os nossos azeites, Melissa, nos campeonatos internacionais de azeites, eles têm atingido de 12 a 14 notas de sabor. É uma explosão de sabores dentro de uma única garrafa. Alta complexidade de sabores. Esse é um fator que o cliente busca, que é o ganho gastronômico. O segundo fator é a saúde, é a longevidade, é a dieta do Mediterrâneo que a gente quer, que é a saúde para o nosso corpo. Vem da onde? Vem dos polifenóis e antioxidantes. Esses polifenóis e antioxidantes, eles estão dentro da garrafa de azeite, só que ao longo do tempo, conforme passa o tempo desse azeite estar sendo guardado, eles se oxidam. Então, automaticamente, esse azeite, ele perde as notas de sabor, ele vira o que a gente chama de azeite plano, ou seja, ele não tem notas de sabor, e ele perde os polifenóis e antioxidantes. Então aí a gente vai se lembrar daquele azeite que a gente tem em casa, que não tem aquelas notas de sabor que eu comentei, picância, amargor e frutado, e que também, certamente, não vai ter os polifenóis e antioxidantes que a gente quer. Como é que a Estância das Oliveiras faz para produzir um azeite tão bom assim, né? Com tanta complexidade e com polifenóis e antioxidantes? A gente utiliza uma colheita precoce da azeitona. A colheita precoce da azeitona é quando eu colho ela ainda verde, a azeitona. Com isso, eu produzo muito menos azeite, ou seja, eu sacrifico o meu faturamento. Eu poderia produzir de 20% a 30% mais de azeite de oliva se eu produzisse azeite de oliva com azeitona madura. Olha só o quão tentador economicamente é isso, muito tentador. Pô, vou ganhar 30% a mais de faturamento? Não, mas o nosso foco não é quantidade, é qualidade. Então eu colho a azeitona verde, sacrifico a quantidade, porém eu tenho um azeite extremamente complexo, de alta qualidade gastronômica, 12, 14 notas de sabor, e eu elevo, Melissa, os polifenóis e antioxidantes desse azeite para a estratosfera. Ele vira um azeite essencialmente medicinal. Enquanto eu tenho que pegar e tomar uma caneca de 250 ml de azeite para ter o mesmo índice de polifenol, no nosso azeite tu toma uma colherinha de chá e tu tem o mesmo índice de polifenol e antioxidante que vai trazer a saúde para o teu coração, que vai trazer a longevidade, que vai trazer a questão de equilíbrio de pressão e tantos outros benefícios que o azeite de oliva traz para a pele, para a saúde, para tudo. Então o azeite de oliva, ele é um produto medicinal desde que ele seja, 1, jovem e fresco, e 2, colheita precoce de alta qualidade. Rafael, mas como é que eu vou descobrir? Estou na frente da gôndola do supermercado. Como é que eu vou descobrir se esse azeite é jovem? Não adianta olhar a data de invase, como eu falei. A data de invase é um engodo. Muitos nutricionistas, muitas pessoas falam, olha a data de invase, compra a data de invase mais jovem. Não faz diferença nenhuma. Ele pode estar guardado há 5, 10, 1 ano no tanque. Tu não sabe. Tu vai ter que olhar a safra do azeite. Tu tem que olhar na garrafa a safra. Essa safra do azeite, tu vai buscar ela diferente do que tu busca a safra do vinho. Tu busca a safra do vinho de uma super safra de qualidade, daqui a 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, não importa a idade. No azeite de oliva, o que importa é a idade. Então tu vai buscar a safra que está mais próxima do ano que tu está consumindo. Então estou na 2026 hoje, estou na frente da gôndola do supermercado, vou buscar a safra 2025. Vou tentar achar alguma 2026. Ainda não saiu a safra nova. Quanto mais jovem, melhor. Perfeito. Quanto mais jovem é a melhor opção. Tá, Rafael, mas é obrigatório botar safra na garrafa? Pessoal, vocês acham que um país que colocou a validade do azeite vinculada à data de invase e não de produção vai obrigar a pessoa a colocar a safra? Claro que não é obrigatório. Porém, todo produtor, sem nenhuma exceção, sabe que essa é a informação mais importante para o consumidor. Se esse produtor, de forma deliberada, não colocou essa informação na garrafa, pode ser que aquele azeite não seja tão jovem quanto a gente imaginava ou que a gente gostaria que ele fosse. Então, por isso que tem que cuidar muito essa questão do azeite de oliva, Melissa, com relação à qualidade e jovialidade desse azeite. Sempre busca a safra mais jovem, sempre busca a garrafa escura,
a luz oxida o azeite. Eu sei que é lindo, aquela cor mais esverdeada, amarelada, ouro. É lindo, mas é lindo quando a gente vai tomar ele e usar ele na salada, ou no prato principal, ou até na sobremesa. Mas na garrafa ele vai oxidar, então usa a garrafa escura. Outra questão de mitos. Ah, tu não pode cozinhar com azeite. Eu ia te perguntar isso, eu ia chegar nessa pergunta. Fica à vontade. Pode aquecer? Olha só, essa é uma das perguntas mais feitas, Melissa, sobre o azeite de oliva. É um mito tu dizer que ele não pode ser utilizado para cocção. É um mito. Ele é a melhor opção de gordura, a mais saudável que tu tem para utilizar em qualquer tipo de cocção. Claro que tu tem um custo do azeite de oliva. Então tu vai utilizar ele para alguns tipos de cocção que tu vai utilizar menos azeite. Não vai fazer uma fritura de imersão. Por exemplo, eu vou fritar batata frita no azeite de oliva. Pô, esse cara tá bem de dinheiro, né? Vai usar 2 litros de azeite de oliva ali para fritar. E o azeite de oliva, ele tem um sabor muito marcante. Então, em frituras de imersão, por exemplo, eu sugiro... tu me apresentou lá no início, né? Rafael Goelzer. Goelzer é alemão e eu tenho um sobrenome do meio que é Titone, que é italiano. Então eu tenho as duas vertentes, alemão com italiano, né? Olha só a força dessa genética. Mas o italiano, ele usa muito azeite de oliva e o alemão usa muita banha de porco. Então eu sugiro para vocês, vai fazer fritura de imersão, utiliza algo natural também, como a banha de porco, que é saudável, e tu vai fazer uma fritura em menor escala, vou fritar um bife, um omelete, um ovo, vou fazer um arroz, vou fritar alguma outra coisa, utiliza o azeite de oliva que tu vai ter um produto de alta qualidade. Tá, Rafael, mas vai sair caro essa minha cocção. Daí eu sugiro tu ter 2 azeites em casa. Tu tem um azeite top para te finalizar o teu prato. Então, eu vou fritar um bife. Eu vou pegar um azeite mais simples para mim fazer a cocção desse bife. Vou botar ele na frigideira, fritei, botei no prato. Tô no prato, na frente da mesa, bonitona lá e tal, vou finalizar esse bife com um azeite de oliva maravilhoso, de alta qualidade. Eu vou ter os 2 melhores mundos, que é a economicidade quando tu vai utilizar na cocção e a qualidade de os polifenóis quando tu vai utilizar na finalização. Então isso eu acho que é uma boa solução para os nossos telespectadores aí irem no supermercado e terem essa opção, né? Eu quero te perguntar, Rafael, sobre os pontos de venda e sobre a estância das oliveiras que vocês têm lá, outras atividades que rolam por lá, né? Mas antes eu quero saber o que é aquilo ali. Olha só, viu como ela é observadora? Olha aqui o que eu trouxe para ti, Melissa. Nossa, para mim. Esse aqui é o nosso estojo de azeites de oliva super premiados, tá? Aqui, vocês se lembram que eu comentei para vocês que nós tínhamos 7 azeites no ano passado que conquistaram 120 premiações. Esse é um estojo especial com as 7 versões miniaturas desse azeite para te degustar na tua casa. Depois tu me diz qual que tu mais gostou. É uma embalagem de presente super legal, que tu tens a característica de cada um dos azeites assinalados ali, tu tem a embalagem dele numa foto original, que é a embalagem em cerâmica que nós temos. Coisa linda! É muito bonito. E tu tem também, ali por baixo, ali tu abre, e tu tem o gráfico radar desse azeite, que é o gráfico de notas de sabor. Ele vai trazer as notas de sabor, as diferentes notas que esse azeite está produzindo. Coleção exclusiva! Exatamente. Aqui ele tem um ímã, daí aqui tu abre, olha só. Que coisa linda, dá pena. É bonito, né? Mas tem que usar, não tem que ter pena, tem que usar. Então aqui tu tens os 7 azeites que a gente produziu. Aqui em cima tu tens as embalagens originais de cada um deles. Ah, eu gostei mais do azeite Los Dos. Tu já sabe qual é a embalagem original dele, pode procurar por essa embalagem para te depois utilizar. Ele está separado por índice de intensidade. Então tu tens diferentes tipos de intensidades com relação a esse azeite. E ele está também aqui, vocês estão observando, o gráfico radar. Esse gráfico radar ele vai trazer as notas de sabor. Lembra que eu comentei para vocês que o azeite tem de 12 a 14 notas de sabor, o nosso azeite? Então aqui tu vai descobrir quais notas de sabor cada um desses azeites tem e depois tu vai ter um descritivo aqui embaixo sensorial. Daí tu vai poder brincar e desenvolver o teu paladar. Exatamente, vai conseguir desenvolver o teu paladar com alta qualidade e aprendendo a utilizar esses diferentes azeites, né? Então aqui tem monovarietais e tem blends.
Qual é a diferença? O azeite monovarietal é quando a gente utiliza apenas um tipo de azeitona para a produção daquele azeite. Quando a gente tem um blend, é que eu combino diferentes azeitonas para a produção daquele azeite. É como se fosse um vinho, por exemplo, tem o vinho Cabernet Sauvignon, é um monovarietal. Tu tem um blend, um vinho de corte, que tem 2 uvas, por exemplo. Daí tu já tem um blend. É a mesma coisa o azeite, tu tem blends e monovarietais. Então aqui tu vai poder experimentar diferentes blends e monovarietais para te poder fazer uma degustação e também trabalhar esse desenvolvimento de paladar, né? Que é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. Tu vai aprendendo a trabalhar com os azeites, né? Muito legal. E provar. Que belo presente. Muito obrigada, adorei. Que bom. Vou degustar e, independente disso, nós temos, então, a parte lá que rola um sunset. Certamente. Fala um pouquinho pra gente da Estância das Oliveiras. Fica em Viamão? Viamão, a 28 quilômetros de Porto Alegre. Olha só, eu tô aqui nos estúdios da RS Play. Eu demorei, pessoal, 25 minutos para chegar até aqui. Então é muito rápido. Tu faz praticamente, tu te teletransporta para Toscana em 25 minutos de distância de Porto Alegre. Nós temos atividades de olivoturismo. O que é isso? É atividade voltada para a olivicultura, mas focada no turismo. Então a gente tem datas específicas, normalmente em finais de semana e feriados, onde a gente tem uma programação de experiências ligadas à olivicultura. Então, por exemplo, agora no mês de maio, a gente tem várias datas de finais de semana e em feriados, onde a gente vai fazer almoços em homenagem a regiões produtoras de azeites. Então a gente vai ter almoço português, almoço espanhol, almoço em homenagem ao Rio Grande do Sul, com churrasco em fogo de chão, aquele típico churrasco gaúcho. Mas por que vai homenagear o Rio Grande do Sul? Porque o Rio Grande do Sul produz quase 80% do azeite nacional. Então ele é o estado mais produtor do Brasil. Então a gente homenageia o Rio Grande do Sul. Eu tenho almoço grego, olha que legal. O almoço grego a gente faz até aquela cerimônia de quebra dos pratos, sabe, Melissa? Bem temático. Muito. Tu escreve no prato tudo que tu não queres mais pra tua vida, tudo que tu queres te livrar, e tu faz a quebra dos pratos para abrir os caminhos da prosperidade. Eu já vou me associar, porque eu quero muito conhecer, já faz muito tempo que eu quero conhecer, não tive oportunidade ainda, mas vou lá com certeza conhecer. Quero te agradecer a presença, te desejar mais sucesso ainda. Muito obrigado. E muito obrigada mesmo por estar conosco aqui, compartilhando a tua trajetória e todo esse sucesso, essa história aí incrível. Obrigado, Melissa. É um trabalho de muitas mãos, né? Meus familiares fazem parte, então o André, meu irmão mais novo, é o mestre de lagar, o Lucas, meu irmão mais velho, cuida da parte econômica e de RH da fazenda, meu pai Lucídio foi o fundador, minha mãe Sônia cuida das experiências turísticas e eu, Rafael, faço a parte de relações com o mercado. Então é uma família com mais um time inteiro de funcionários, equipe, que são pessoas apaixonadas pelo que fazem. É isso que faz a diferença, né? A gente vê, quando eu cheguei aqui no estúdio, teu olho brilhando, tu é apaixonada pelo que tu faz e isso transcende para as pessoas que estão nos assistindo. Lá também, todo mundo é apaixonado pelo que faz. A gente ama a Estância das Oliveiras e ama a olivicultura e ama levar saúde para a mesa das pessoas, experiências autênticas e diferenciadas. Meu, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no RS Play. Prazer todo nosso. Eu nunca termino um RS Play Business sem o empresário dizer que é apaixonado pelo que faz. Até o próximo RS Play Business.